Bom dia, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Que alegria encontrar você que está aí desse lado. Isso mesmo, nos encontrarmos assim por esta via tão abençoada que é a TV Canção Nova Portugal, a nossa TV. Esse momento de encontro é sempre uma riqueza para nós no Manhã Viva. Manhã Viva é sempre para aprendermos, para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores. Esta é a experiência que eu faço e eu tenho certeza que quem nos acompanha de casa também. E o tema do programa de hoje mexeu muito comigo, porque eu acho que eu vou aprender também muito com a nossa convidada, com esse tema interessantíssimo que é o valor do tempo e o lazer. Nós vamos falar de lazer hoje. Como está a sua vida de lazer? Como é que está o seu lazer aí? Como você tem aproveitado o seu tempo livre? Esse é o tema. A nossa convidada, que é a doutora Maria Alexandra Veiga de Araújo, é fellow do programa de pós-doutoramento em desenvolvimento humano integral. Ela está já no estúdio aqui comigo para conversar conosco sobre isso e sobre também a paciência e a tolerância, que estão também relacionadas ao tempo. Não tá bom esse tema? Promete! Então, nós já estamos aqui à conversa, já estamos aqui trocando ideias e já começando a falar sobre isso. Mas, antes de nós começarmos a nossa conversa, eu vou mostrar daqui a pouquinho a nossa convidada, a nossa equipe vai mostrar, nós vamos para o nosso momento de oração. No Manhã Viva sempre começamos rezando, começar bem o dia. E uma palavra inspiradora para esse programa, para esse tema que vamos falar do tempo, está na Sagrada Escritura, em Eclesiastes 2. Quero ler um pedacinho aqui para quem está em casa. Você conhece essa palavra? Eclesiastes 3, melhor dizendo. O tema é um tempo para cada coisa. Olha se não tem tudo a ver. Diz assim a palavra de Deus: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para dançar e tempo para gemer. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para adquirir e tempo para perder. Tempo para costurar e tempo para calar. Tempo para falar e tempo para amar. Não há um tempo para cada coisa, não é bonita essa palavra? Gostei muito de meditar essa palavra e queria trazer, pedindo a Deus sobre todos que nos acompanham, sobre nós aqui na Canção Nova, no estúdio, que Deus nos ajude a aproveitar bem o tempo que temos, o hoje que Ele nos dá de presente. Porque o hoje nós temos, o amanhã nós não sabemos. Então confiamos a nossa vida e o nosso tempo nas mãos de Nossa Senhora, rezando, pedindo Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E assim começamos, eu quero trazer aqui, acolher a nossa convidada. Obrigada. Muito gosto, doutora Alexandra. Obrigada. Pode chamá-la assim de Alexandra? Claro, né? sim. Muito gosto recebê-la aqui. Nós vamos... Obrigada. Uma alegria recebê-la. Nós vamos ver, antes da doutora começar a falar, vamos ver uma peça preparada pela nossa produção, da nossa irmã de comunidade, a Djanira Silva, que ela vai falar sobre isso, né? Como viver o tempo de espera com paciência. Ela também vai trazer para nós uma reflexão muito bonita sobre essa dificuldade que muitas vezes nós temos de esperar as coisas, né? De ter paciência, esperar as coisas acontecerem. Então, a espera traz frutos e bons frutos quando sabemos esperar. Vamos acompanhar esta peça organizada pela nossa produção.
A espera faz parte da vida humana. Praticamente todos os dias, nós precisamos enfrentar situações onde esperamos alguma coisa. E na vida não é diferente. Todos nós estamos sempre à espera de alguma coisa, embora esperar não seja fácil. Principalmente quando nós esperamos respostas às orações que nós fazemos e quando elas dizem das necessidades mais urgentes e os anseios mais profundos da nossa alma. Existem muitas coisas boas a serem feitas enquanto nós esperamos. Se você espera um amor, por exemplo, baseado na minha própria experiência, eu aconselho você a, neste tempo de espera, buscar o seu autoconhecimento e principalmente a cura do seu coração. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E se buscamos este relacionamento amoroso conosco mesmo, a cura, o autoconhecimento, nós podemos nos possuindo, nos doar com melhor qualidade e maior entrega àquele que será o nosso amor de verdade. Viva intensamente com a liberdade de filho, amados de Deus, e saiba que você não está sozinho nesse tempo de espera. Deus lhe ajudará a ser feliz, a ser pleno, a ser realizado também enquanto espera, porque Ele é o mais interessado na sua felicidade. Deus se interessa em tornar você a pessoa que você foi destinada a ser neste mundo. Ouse sair de si mesmo. Vá ao encontro de quem precisa de amor, de carinho, de atenção, porque é dando amor que você aprende a amar. A vida costuma oferecer oportunidades novas a cada amanhecer. E se você estiver apegado a uma única possibilidade de ser feliz, corre o risco de deixar a felicidade que está aqui, do seu lado, assinando para você, passar e você não ser feliz. Ouse abrir o coração para as novidades. Talvez seja nelas que a sua realização está acenando para você. Que bonito esse vídeo, nos ensinando aí sobre o valor da espera, sobre também uma forma de gerirmos bem o tempo enquanto esperamos algo, não é? E é sobre isso então que nós vamos falar, doutora Alexandra. Mais uma vez agradecemos, veio do Alentejo. Eu gosto sempre de dizer isso, doutora, para os nossos telespectadores, né? O convidado vem da onde? Sim. Faz um percurso para estar conosco, para nos dar essa graça, essa formação, né? Porque é sempre assim, nós aprendemos muito. Então, obrigada. Obrigada. Repete o nome da sua cidade. Vila Viçosa. Vila Viçosa. Veio de proposta a Fátima para estar no Manhã Viva. Que bom, doutora. Muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada. E olha, o tema realmente é muito... mexe conosco, não é? Sim, sim. A importância do lazer para o envelhecimento ativo, o próprio lazer, a importância do lazer sério, são muitas palavras assim que a gente vai entender melhor. Sim. E eu queria que a doutora começasse dizendo, né, por que teve essa iniciativa, né? Por que estudar essa área? Por que estudar esta área? O lazer em si é cativante, é muito agradável. E eu tive a oportunidade de conhecer uma quantidade de pessoas de maior idade que tinham atividades interessantíssimas e que eram felizes e realizadas. Claro que na vida há sempre os problemas, há sempre a vida a acontecer. Mas olhando para a vida daquelas pessoas, em 2009, eu percebi que eu queria mesmo estudar e ver como é que aquilo se fazia, digamos assim. E foi assim que tudo começou. Ou seja, estudar a importância que o tempo livre tem na nossa vida. Porque às vezes estamos tão focados no tempo do trabalho, trabalhar bem, fazer melhor, fazer mais, que nos esquecemos que também é possível resgatarmos uma grande parte de nós através do bom uso do tempo livre. E foi assim que esta aventura começou. Meu Deus, hein? No tempo livre, bonito isso aí que a doutora trouxe. É possível resgatar uma grande parte de nós e Sim. como nós precisamos aprender, não é? Sim, sim. Mas esse lazer, eu queria que a doutora explicasse o que é esse lazer, né? E o que é o lazer sério. Ok. O lazer e o lazer sério. O lazer é a ocupação livre e voluntária que nós fazemos do tempo livre. Ou seja, não é tempo de trabalho. Eu posso gostar muito do meu trabalho,
posso ter o privilégio de me realizar muitíssimo com o meu trabalho, mas o lazer é tempo livre, é o que eu posso, a maneira como eu posso gerir o meu tempo livre. E o lazer é sério quando, sabe aquelas atividades que nós fazemos, mas que para nós são muito sérias? Pode ser o voluntariado, pode ser o restauro de miniaturas, cada um saberá. Mas nós temos objetivos. Nós praticamos sistematicamente essa atividade porque queremos evoluir, queremos ser melhores nessa atividade. E é aquela sensação quando estamos, por exemplo, a semana inteira à espera daquele bocadinho de tempo em que eu posso fazer isto que eu gosto de fazer. Então, nós temos objetivos, nós praticamos sistematicamente esta atividade. Muito importante, temos a capacidade para progredir nesta atividade, temos os recursos, onde entra também a nossa experiência, o nosso desejo de fazer aquela atividade, e daqui retiramos uma grande realização. E isto é muito importante, porque às vezes nós conseguimos, com aquelas 2 horas por semana, por exemplo, pode ser meia hora, cada um saberá o tempo como consegue gerir, nós conseguimos recarregar as nossas baterias para aguentar toda uma semana de trabalho, ou não, de uma forma diferente. Nas idades mais avançadas, nos adultos de maior idade, esta questão torna-se ainda mais importante, porque, em primeiro lugar, é importante ter sempre presente que ninguém tem o tempo todo livre. Nem um doente na cama do hospital. Nós temos a visita do médico, temos a hora da consulta, a hora de mudar a cama, a hora da refeição, a hora da injeção. O tempo está todo ocupado. E se nós conseguirmos, na nossa vida, perceber, espera, há este bocadinho onde eu posso fazer o que eu gosto de fazer, então eu estou a dar um novo significado a todas as horas do dia. E nas idades tardias isto é muito importante, porque nós temos muitas pessoas sozinhas, uma grande parte do tempo, mas isso não significa que o seu tempo seja todo livre. Até é um bocadinho ofensivo partirmos do princípio que alguém tem o tempo todo livre. Porque as pessoas têm a hora da higiene, têm a hora de arrumar as suas coisas, têm a hora de fazer as suas coisas, portanto têm a vida organizada. Mas se conseguirmos agarrar aquele bocadinho de tempo livre e dar-lhe valor, onde nós também podemos crescer interiormente e podemos tornar-nos mais relacionais, mais conscientes da importância da nossa vida, melhor. Eu acho que, na verdade, doutora, talvez a grande questão de quem nos acompanha em casa, como a minha agora que me surge aqui dentro, é que nós não sabemos o que é o tempo livre. O tempo livre, esta noção do tempo livre surge numa Europa industrial. E o tempo livre surge por oposição ao tempo do trabalho. Por exemplo, se nós estivermos no nosso trabalho, seja o nosso emprego, na nossa atividade, nós sabemos, por exemplo, que entramos às tantas horas e temos hora de almoço e depois saímos às tantas horas. Eu estou no meu tempo de trabalho. Vamos imaginar uma pessoa que costura em casa ou que faz bolos para fora, está no seu tempo de trabalho. Mas depois há aquele bocadinho, aquele intervalo, chamemos-lhe assim, e há o momento em que a minha atividade termina e depois posso ter outras atividades, posso ter tempo livre. Portanto, o tempo livre é sempre por oposição ao tempo do trabalho. É o tempo em que eu posso decidir o que eu quero fazer sem prejuízo do meu trabalho. Por isso é que é mesmo livre. E quando nós aproveitamos esse tempo para fazer algo que nos sentimos alegres, algo que nos dê prazer. Isso é muito importante. Aí é o lazer. É muito importante. É meu momento de lazer. É muito importante porque, por exemplo, eu tenho em conversas, tenho visto muita gente dizer assim, eu queria aproveitar melhor o tempo, mas fico ali agarrado ao telemóvel, no sofá, e de repente passa 1 hora ou 2. E depois tenho que ir fazer isto ou aquilo, mas fico com aquela sensação amarga de não ter aproveitado o tempo. E é esta capacidade que nós temos
de dizer, espera lá, se eu quero dar mais valor ao meu tempo, eu tenho que tomar a decisão de fazer uma coisa diferente. De fazer uma coisa que seja mais significativa, que me realize, que me ponha em relação com as pessoas que são importantes para mim, por exemplo. É neste sentido. Entendo. Doutora, e hoje, nessa realidade nossa, nessa realidade tecnológica, eu penso que é a dificuldade de todas as pessoas hoje lidar com o telemóvel. Essa sensação que no meu tempo livre, quando eu tenho, eu vou agarrar o telemóvel, vou ver mensagens, vou ver, entendeu? Me atualizar. Como que na sua visão de investigadora, a doutora vê isso? É muito engraçado estar-me a fazer essa pergunta, porque eu estive a ler agora recentemente um livro, ainda não acabei, de um autor que se chama Kelly, e ele fala exatamente nessa questão. E ele diz-nos que nós podemos usar o tempo do lazer até para fazer bem ao próximo e bem ao mundo, bem a quem está connosco. E fala exatamente nas questões das tecnologias. E ele diz que se nós aproveitarmos, se não conseguimos resistir e queremos então, mas que aquelas mensagens e que aquele tempo que eu dedico ao telemóvel, que seja a fazer o bem a alguém, que seja a construir uma relação positiva com alguém. Que pensa. E que se nós conseguirmos gerir esse bocadinho de tempo, assim, ainda nos vai sobrar tempo para outro género de atividades. E este autor diz-nos que se nós gerirmos bem o nosso tempo livre, mesmo que com recurso às tecnologias, nós podemos até estar a espreitar uma iniciativa muito engraçada, muito interessante que se fez em algum sítio. Podemos tentar arranjar forma de implementar essa iniciativa no nosso metro quadrado e assim aumentarmos o bem que se pode fazer através da boa gestão do tempo livre. Então eu diria que o telemóvel e as redes e os equipamentos per se não são uma maldade, digamos assim. Sim. Mas depende da nossa consciência e da nossa responsabilidade, da forma como nós recorremos. A gestão, um autor do lazer sério, o grande autor do lazer sério, Stebbins, diz-nos que nós devemos sempre ponderar, fazer uma ponderação sobre a utilização do nosso tempo livre. E nesta ponderação, nós somos convidados a refletir, será que eu quero gastar o meu tempo livre todo nisto? Será que eu quero ficar só aqui? Ou será que eu quero um bocadinho mais? Independentemente da idade. Independentemente da idade. Porque estas questões essenciais da vida são ao longo da nossa idade. E não há dúvida de que se nós começarmos hoje, agora, a tomar uma decisão, tudo se torna mais fácil. Gostei do hoje e agora, doutora, porque é sempre tempo de a gente recomeçar, fazer diferente. Sim. E essa questão de até mesmo as redes sociais, usar esse momento que eu fico ali para construir a relação com o outro. Sim. Isso foi muito bonito, isso que a doutora trouxe. Sim. Não é? Aproveitar o tempo para fazer algo útil, me conectar de forma positiva com alguém. Sim. Não é? Sim. Então, porque o telemóvel hoje nos tira muito de tudo, né, das atividades. Mas na sua área de investigação, eu queria que a doutora partilhasse as curiosidades, o que mais te impressionou, que você descobriu na sua pesquisa? Na minha investigação, o que mais me interpelou e interpela é ver as coisas absolutamente extraordinárias que as pessoas de maior idade fazem quando lhes damos a oportunidade de fazer aquilo que mais gostam de fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. Pessoas que começam atividades novas, outras que vão buscar atividades que já faziam há muito tempo e que recomeçam. Pessoas que se envolveram novamente em grupos, não raras vezes da igreja, e têm de facto uma realização e que permite a tal construção de uma rede relacional que se pode renovar ao longo da idade. Porque nós sabemos que ao longo da idade podemos fazer amizades novas.
Podemos manter as amizades que já temos. E isto é de longe o que mais me impressiona nos estudos do lazer. É ver como é que nós vamos sempre a tempo de agarrar esta consciência de usar bem o tempo livre. E aprendemos uns com os outros. Até porque uma das coisas muito importantes nestas abordagens é nós nos lembrarmos que não há pessoas do passado. Todos nós partilhamos o mesmo presente. O que nos distingue é a longura da nossa história. O futuro é uma surpresa para todos. Sim. E, portanto, o lazer, a boa utilização do nosso tempo livre, o lazer sério, o que é que faz? Põe-nos em relação com base no nosso interesse. Por exemplo, perdão, se eu disser, eu vou criar um grupo de lazer para pessoas com 17 anos, não me aparece ninguém, porque a idade não nos aproxima. Se eu disser, vou criar um grupo de lazer para pessoas de 80 anos, não aparece ninguém, porque a idade não nos aproxima. Mas se eu disser, vou criar um grupo de cartas, ou de dominó, ou de tricô, ou de crochê, ou de leitura, aparecem pessoas de todas as idades. Entendi. E é nesta partilha do interesse, e é nesta vontade da gestão do tempo livre, que nós nos podemos conhecer e dar a conhecer, criando uma relação positiva e construtiva. Sim. Aí entra também uma área da sua investigação, que é o lazer em grupo, não é, doutora? Os grupos de lazer, exatamente. Os grupos de lazer. E qual a importância desses grupos de lazer para o desenvolvimento humano de uma pessoa, independente da idade dela? Independentemente da idade, porque isto se aplica ao longo da idade. Mas vou-lhe falar dos que eu conheço bem, dos grupos de lazer para pessoas de maior idade. Nós temos pessoas que, ao nosso lado, na nossa rua, no nosso prédio, que sofrem de solidão. E a solidão dói. Sim. A solidão é um problema de saúde pública. Ora, se estas pessoas integrarem um grupo de lazer, a vida muda. A delas e a minha. Verdade. Porque numa relação positiva, nós tendemos a mostrar o que sabemos fazer, o que gostamos de fazer, partilhamos os nossos interesses. E, de repente, a nossa vida importa para alguém. Ai, mostra lá o que é que está a fazer. Ai, não acredito que fez isto, a sério. E a pessoa vai para casa já com a vontade de voltar, com mais um bocadinho para mostrar. E é isto que eu vejo nos grupos de lazer para as pessoas de maior idade. De repente elas têm vidas mais relacionais, a sua rede de relacionamentos alarga, tão mais protegidas, tão mais seguras, porque de repente não são transparentes. E isto é fundamental. Sim. E depois de repente há uma exposição, há um passeio, e é diferente eu dizer, olha, quer vir comigo, vamos as duas, ou eu ir me inscrever sozinha num passeio. Muda tudo. Sim. Posso lhe dizer que vi muitas pessoas com 80, 87, 90 anos a construir novas amizades, com focos de interesse, que se encontravam, Sim. que passaram imagina, um dia por semana iam a casa ou tomar um chá num sítio, ou tomar um café num sítio, ou jogar às cartas noutro sítio. E isto é o que pode acontecer num grupo de lazer. Sim. Agora, nestes grupos de lazer, o que é que acontece? As pessoas têm a oportunidade de tratar do assunto que gostam. De tratar do assunto que gostam. Porque o lazer sério é completamente diferente de, se tirássemos uma fotografia, podíamos até nem ver grande diferença. Mas o lazer sério é completamente diferente de atividades porque sim. Imagine que eu chego aqui e digo assim, Vânia, agora vamos fazer uma pintura. Ai, mas eu nem gosto tanto de pintura, não. Então agora vamos fazer uma aula de ginástica. Agora vamos. E no lazer sério nós não nos podemos esquecer que a pessoa tem objetivos e tem vontade de os atingir. E a nossa cabeça começa a pensar, como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Mas porque eu tenho competência para chegar lá, eu estou entusiasmada neste processo. Sim. E então começo a expandir a minha rede de confiança,
olha, pode-me dar uma ajuda, tenho que chegar aqui, como é que eu faço isto? Como é que eu dou este passo? Sim. E, portanto, um grupo de lazer coloca-nos em relação. Conhecemos pessoas e damos-nos a conhecer. Sim. Que riqueza, doutora Alexandra. Olha, já estamos chegando ao final do primeiro bloco, passou muito rápido, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai pensar o lazer como pensavas antes. Eu já mudei as minhas concepções do que é o lazer e o lazer sério. Nós vamos continuar a conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, que a doutora tem muita coisa para nos ensinar. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, o Manhã Viva, na nossa TV Canção Nova Portugal, com esse tema aqui maravilhoso. Temos uma convidada muito especial, que é a doutora Alexandra, que é investigadora nesse tema que já conversamos no primeiro bloco, o valor do tempo e o lazer, paciência e tolerância. Estivemos a falar sobre o lazer, como estamos vivendo esse momento precioso do tempo livre nesse lazer. A doutora explicou muito bem para nós o que é o lazer, o que é o lazer sério. E agora nós vamos conversar também muito sobre o tempo, como estamos aproveitando o nosso tempo livre. Às vezes pensamos que essas questões não são importantes, mas isso faz toda a diferença na nossa vida. É isso que eu estou aprendendo aqui, e você também que está nos acompanhando. Faz toda a diferença aproveitar bem o tempo livre que nós temos. Recarrega-nos, né? Reconecta-nos, e é importante para o nosso desenvolvimento integral. Antes de continuar a nossa conversa, eu quero trazer aqui para você também os nossos livros de hoje, as sugestões da nossa livraria, sempre muito boas. Temos aqui 3 livros e eu quero partilhar, já orientando que você pode fazer o seu pedido pelo telefone, liga lá na nossa livraria e peça o seu exemplar. O primeiro livro é Deus Tem um Plano para Você. Sabia disso? É um livro de Daniel Godry Júnior e Henrique Watanabe, da editora Canção Nova, que vai falar justamente desse plano que Deus tem. Quando nós descobrimos esse plano, isso nos tira da desesperança, do pessimismo. Saber que Deus tem um plano para nós e um plano de felicidade. O outro livro é Quando Só Deus é a Resposta, é um livro bem conhecido nosso, que é do Márcio Mendes, missionário da comunidade Canção Nova, onde nós encontramos as respostas, principalmente nos momentos de sofrimento, quando passamos por eles, só em Deus. O outro livro é O Espírito Sopra Onde Quer, do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ele nos convida a deixar o Espírito Santo nos guiar e conduzir toda a nossa vida, realizando assim as maravilhas. Então, 3 dicas ótimas para quem está acompanhando esse Manhã Viva de hoje. Vamos voltar aqui com a doutora Alexandra, aproveitar bem o nosso tempo, não é isso? Sim, aproveitar bem o tempo. E eu vou também aproveitar para fazer aqui um parênteses e agarrar uma coisa que acabou de referir sobre o sofrimento. A ciência também nos diz que os grupos de lazer sério e que o próprio lazer sério ajudam a ressignificar o sofrimento. Ajudam, por exemplo, a superar, a aliviar o luto, por exemplo, e os dramas e os stresses da vida. E isso é muito importante, porque se nós nos treinarmos a gerir bem o nosso tempo, acabamos por ter benefícios tão grandes com o lazer sério, que depois acabamos por ter esta resposta na nossa vida. Acabamos por ter este alívio, digamos assim. Ou seja, através do lazer sério nós conseguimos potenciar o bem-estar, conseguimos alcançar um maior bem-estar, uma melhor qualidade de vida, mas também conseguimos aliviar os stresses do dia-a-dia, conseguimos aliviar o sofrimento, conseguimos aliviar a dor. E, muito importante, em relação. E sentindo
a alegria e a realização de uma boa utilização do tempo, que é uma coisa que nos traz uma grande realização. Que maravilha, hein? E por que a doutora resolveu investigar o tempo? O tempo livre. Área. O tempo livre. O tempo livre. Olha, foi muito pelo que eu referi no início, foi por ver que pessoas que para mim eram uma grande referência tinham esta necessidade de usar bem o tempo, de não desperdiçar tempo. E o tempo livre delas era usado de uma forma tão agradável que não só as realizava a elas, como causava esta sensação de bem-estar quando se estava com essas pessoas. E isso criou-me uma grande curiosidade. A preocupação de não desperdiçar o tempo. E às vezes nós dizemos o tempo vale dinheiro, o tempo é ouro. Então e o nosso tempo? Sim. E o nosso tempo livre? Nós vamos deitar fora? Não pode ser. Sim. E esta gestão do tempo livre, eu acho muito cativante por um lado, e por outro lado, nos tempos de correria, nos tempos de pressa que nós hoje vivemos, é uma forma de irmos buscar, por um lado, a possibilidade de fazermos alguma coisa no tempo que temos. Às vezes estamos sempre à espera de um dia que eu tenha tempo, vou fazer aquilo. Não, quando eu me reformar, vou fazer o outro. Então, e o que é que eu faço ao meu tempo livre agora? O que é que eu faço agora? Independentemente da minha idade. Hoje, com 15, 20, 50, 100 anos, o que é que eu faço? E só depende de mim, muitas das vezes. Sim. Ok, se eu não posso fazer uma atividade muito cara, mas de certeza que há alguma coisa que eu gosto de fazer com o que eu tenho ao pé de mim. Sim. Porque a pressa, doutora, ela pode estragar também o uso do meu tempo, não é verdade? Pode. A pressa pode estragar e por isso é que a paciência que a Vânia falava no início e a tolerância estão muito ligadas ao lazer sério. Porque repare, se eu tenho objetivos, vamos imaginar, faz de conta que eu nem sei pintar. Eu nem sei pegar num pincel. Mas vamos imaginar que eu quero pintar um quadro enorme, 1 metro quadrado. Eu tenho esse objetivo e tenho competências. Eu sei pintar, eu sei mexer nas tintas, mas eu sei que 1 metro quadrado não se pinta em 3 minutos. Então, sem me aperceber, eu estou a treinar a capacidade de esperar. Eu estou a dar um significado à espera, ao tempo que eu preciso para pintar o quadro. E sem eu saber, sem eu me aperceber, este treino vai ser levado para as outras realidades do meu dia. Por exemplo, um jovem, estou agora a recordar-me de um jovem que fazia motocross. E ele queria atingir lá uns desafios, uma coisa assustadora, mas que ele gostava muito. E ele tentava e tentava devagarinho, ele sabia que tinha que esperar. Ele sabia que não era automático pôr-se em cima da moto e fazer aquela manobra. E esta espera, sempre com objetivos. O truque é eu ter um objetivo e saber que eu tenho que me treinar e eu tenho que esperar para progredir na atividade, sistematicamente a tentar para atingir esse objetivo. Que bonito. E aqui nós treinamos naturalmente a espera, treinamos a paciência, treinamos a forma como olhamos para nós e para os outros. Sim. Doutora, e a sua fala aí vai dar certinho para um estudo de caso que a nossa produção colocou aqui no guião do programa. É um estudo do Instituto Politécnico de Leiria, que conta assim, eu vou resumir aqui a história para a doutora conduzir, nos falar sobre essa situação. Quem está em casa, presta bem atenção. É o relato de uma moça de 20 anos que trabalha numa repartição pública. E ela está atendendo uma fila imensa. Sim. De repente, chega um senhor e quer pagar uma guia, uma taxa, mas ele tem dificuldade para falar porque ele sofre de gagueira. Então, ali, ele tenta falar, explicar, a moça não entende, a fila grande, o que acontece? As pessoas começam a comentar na fila.
a reclamar, a rir-se, porque ele era gago, e aí ele tentava falar mais alto, né? E aí no final, resumindo, né, doutora, a moça fica completamente perdida, ela se perde até no que ela fazia, porque ela está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, está ali tentando gerir o tempo, não consegue gerir, não é? E o seu Antônio, que é o nome do senhor, fica nervoso, cada vez mais nervoso. E aí, doutora, só nesse estudo de caso, como que foi apresentado aí? O tempo, a paciência, a tolerância, doutora? Sim, eu diria que esse caso é um caso bicudo. Bicudo. É um caso bicudo e é um caso que nós podemos, lamentavelmente, transportar para muitas áreas da nossa vida. Podemos imaginar uma enfermeira, um médico, um enfermeiro num hospital com tanta gente desesperada à volta. Podemos imaginar as instituições onde estão pessoas de maior idade, os lares, os centros de dia, onde nós temos que fazer uma gestão do tempo. Mas antes de chegarmos à gestão do tempo, nós estamos a lidar com pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, há muita coisa a ter em conta. Muita coisa a ter em conta. E o lazer sério também nos ajuda nesta tolerância, nesta paciência, nos objetivos que nós podemos ir treinando nos bocadinhos de tempo livre e que é nestes bocadinhos de tempo livre que recarregamos as nossas baterias para não estarmos sempre com os nervos, como se costuma dizer, em alta. Mas imagine, por exemplo, se nós estamos numa instituição, e eu já vi tanta gente com este sofrimento, e está uma pessoa aflita, o outro escorregou um bocadinho da cadeira, o outro tem sede, a outra tem dores, nós temos que, em primeiro lugar, mais importante do que gerir o tempo, é nunca nos esquecermos que nós estamos a cuidar de pessoas. E as pessoas valem muito mais do que o tempo todo do mundo. Cada um de nós vale tudo. E isto é uma coisa muito importante, mesmo à luz do desenvolvimento humano integral, é o convite a pormos o homem no centro. E cada homem vale por si só. Sim. Vale para lá da situação económica, social, do tempo, da minha profissão, da disponibilidade, do contexto. Cada pessoa vale tudo. Sim. Cada pessoa vale por si própria. Pormos outra vez a pessoa no centro. E quando nós pomos a pessoa no centro, sem nos apercebermos, já estamos a fazer uma gestão do tempo. Doutora, então foi isso que faltou nessa situação? O erro foi esse, nessa situação? Eu não sei se podemos dizer... Estou te apertando, né, doutora? Sim, eu não sei se podemos dizer que houve um erro, porque vamos imaginar, nós não sabemos o princípio e o fim da história. Nós só sabemos, e este é um perigo dos nossos dias, é nós fazermos uma avaliação pela fotografia que nos é dada a conhecer. Entendi. O que nós podemos é agarrar nesta fotografia e tentar dar-lhe umas cores, umas tonalidades que ajudem pessoas que se revêem neste desespero de falta de tempo e de muita gente e de gente muito aflita. E então dizer que o convite que nós fazemos é sempre pôr a pessoa no centro. E quando eu consigo pôr o outro no centro, e lembrar-me que cada pessoa vale tudo, cada pessoa vale por si própria, então eu, sem querer, vou conseguir manter-me mais firme, mais calma, na medida do possível, porque nós também sabemos que é muito fácil estarmos em situações de limite, Verdade. mas tentarmos gerir assim o melhor possível. Começar a gestão pela nossa atitude. A pessoa no centro, a pessoa vale tudo, cada pessoa é o princípio e o fim em si mesmo. Entendi. Então, nesse caso, não julgarmos, né? Mas cada um de nós aprendermos a isso. Colocar a pessoa no centro, valorizar a pessoa, né, doutora? Sim. Quando a doutora dizia que a pessoa é mais importante do que o tempo, do que as atividades que eu tenho para fazer, né? Sim. E às vezes eu vejo... Quando uma pessoa está desesperada, por exemplo, no caso esse senhor que era gago, às vezes pararmos tudo naquela fração de segundos que pode ser meio minuto. Entendi. E dizer, eu quero compreendê-lo, eu estou aqui. Às vezes é o suficiente para baixar
aquela ansiedade e gerir esse tempo e essa situação de uma forma diferente. Sim. Doutora, e hoje nessa sociedade que só fala-se de produtividade, não é? Produzir, não desperdiçar o tempo, a gente ouve falar muito isso, até mesmo nas redes sociais, não é? Muitos gurus aí. Mas na prática, doutora, o que é essa produtividade na sua visão? O que é ser uma pessoa produtiva? Uma pessoa produtiva, nós podemos ir por um lado que é aquele produtivo mais oco, que é fazer, 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 ou então podemos ir para uma produtividade mais à luz do desenvolvimento humano integral, mais aproveitando, como dizia aquele autor, o Kelly, aproveitando o tempo livre para crescer, para fazer o bem e para deixar uma marca positiva. Então eu posso ter uma produtividade que se calhar não se vê no imediato ou não se vê só no imediato, mas eu estou a permitir a mim próprio e aos outros um crescimento interior que me vai dar a força a mim e aos outros para nos encontrarmos nesta rede relacional como duas pessoas humanas que partilham o mesmo presente. E creio que o mais importante de tudo é esta dimensão de encontrar o outro, mais do que os pacotes que o outro produz. Sim. Não é? É chegarmos ao fim do dia e pensarmos que investimos nos nossos relacionamentos, ajudamos os outros a crescer. Por exemplo, através do lazer sério, é muito visível e está estudado que há um desenvolvimento das pessoas de maior idade, por exemplo, ao nível da gratidão, ao nível da espiritualidade, ao nível da valorização das relações, da valorização da vida que se tem. E isto são treinos que nós podemos ir fazendo ao longo da vida, porque ninguém acorda uma pessoa idosa. Entendi. Eu não me deito aos 65 anos, aos 64 anos e acordo aos 65 uma pessoa idosa. A vida é um contínuo. Sim. A vida é uma evolução. E nesta evolução, nós todos os dias, a cada minuto, temos a oportunidade de querer abraçar uma maneira de viver. E o meu desafio é abraçar o tempo livre que nós temos. É a atitude de dizer, eu quero fazer uma coisa diferente. E é muito interessante, porque às vezes há pessoas que têm uma profissão da qual não gostam, e isto traz grande sofrimento. Ou têm um dia-a-dia do qual não gostam, ou que não se realizam, ou que podiam gostar mais. Então, se nós formos através da gestão do tempo livre, aquele bocadinho que pode transformar o meu dia e que me pode pôr a pensar nas coisas que eu gosto e que me pode pôr em relação com as pessoas que eu amo, então as coisas mudam. Ou podem mudar. Sim. Com paciência, com tempo, porque os processos não são automáticos, mas podem mudar. Entendi. É possível, então, compensar todas as vezes esse dissabor Sim. de algum trabalho. Muitos que estão nos acompanhando podem passar por isso. Um trabalho que eu preciso dele, mas eu não gosto de fazê-lo, mas eu preciso, mas então eu tenho que fazer. Exatamente. E por um lado, se eu pensar, olha, mas eu posso, no meu tempo livre, fazer aquilo que eu mais gosto. Eu já vou mais animada para o trabalho. E se eu pensar, espera lá, eu trabalho com pessoas, e se eu me lembrar que são pessoas que eu tenho que olhar, ou que eu devo olhar de uma maneira diferente, e se eu as puser no centro, eu própria sou arrastada para este centro de dignidade. Eu própria cuido sendo cuidada. E isto é um processo que vale a pena começar. É um olhar, doutora, muito novo, mas um olhar bonito. Abre uma janela para nós, não é a sua fala. E ligando esse tema da nossa conversa ao seu pós-doutoramento, né? Caso a fazer o pós-doutorado. Qual a ligação da longevidade e da espiritualidade ao tempo e ao desenvolvimento humano integral?
Então, neste pós-doc, que é de facto muitíssimo interessante e vale a pena espreitar a página da Universidade Católica, que tem lá umas linhas muito inspiradoras sobre o desenvolvimento humano integral. O que é que eu estou a fazer? Agarrando no lazer sério e na investigação que eu já tinha feito do lazer sério, agora o desafio, sempre ligada às pessoas de maior idade, agora o desafio é validar um programa de formação em lazer para os profissionais da área do envelhecimento, por forma a que, compreendendo eles e vivendo eles esta questão do lazer sério, querendo pôr a pessoa no centro e reconhecendo que cada pessoa vale tudo, então a forma deles cuidarem vai levar esta consciência do desenvolvimento humano integral às pessoas de maior idade. E isto é uma transformação muito bonita, porque quando somos convidados a pensar na importância da nossa profissão, quando trabalhamos com pessoas de maior idade, nós conseguimos perceber que eu também sou importante. Então eu não só cuido, eu também sou cuidada. Sim. E isto é uma dimensão muito importante e que às vezes nós nos esquecemos à pressa. Porque muitas das vezes as pessoas de maior idade, nós olhamos para elas, porque pronto, já deu o que tinha a dar, já tem muita idade, mas não. Se está vivo, está cá, partilha o meu presente. E todos nós podemos desenvolver algumas áreas da nossa vida. Claro que não é aos 100 anos que vamos preparar uma pessoa para uma maratona, nem ela quer. Mas, se calhar, mostrarmos e partilharmos alguns aspectos da vida com essa pessoa vai marcar a diferença. Estarmos atentos que essa pessoa tem necessidades e tem momentos de desenvolvimento é fundamental. Sim. Reconhecer o valor da vida humana naquela pessoa, mesmo que eu esteja rodeado por 50 pessoas, é uma pessoa de cada vez, porque cada pessoa importa. E isto tem sido, de facto, um processo e um caminho muitíssimo interessante, de uma imensa aprendizagem para mim, porque sou constantemente surpreendida por pessoas de um valor imenso, que cuidam e que são cuidadas, e vice-versa. Doutor, e às vezes essa pessoa pode estar ao nosso lado Sim. e nós não a percebemos com Sim. esse olhar. Sim. Por exemplo, muitos que têm pais vivos têm a graça, né? Eu não tenho a graça mais de ter, os meus já estão no céu. Mas quem tem os pais vivos, idosos, tem uma grande oportunidade de viver isso, de dar um sentido diferente. Sim. Para na idade, na melhor idade, né? Sim. Não é nem na velhice, é a melhor idade, Sim. não é, doutora? Temos a possibilidade, em relação às pessoas que conhecemos, sem dúvida. Sim. E também temos a possibilidade, quando passamos numa rua, dizer um bom dia, boa tarde, quando subimos um elevador, quando Sim. atravessamos uma estrada. Sim. Mostrar ao outro que eu estou a ver que aquela pessoa existe. Porque quantas vezes passamos e os outros são transparentes. E quando somos convidados a pôr a pessoa no centro, a recordar que cada um de nós transporta em si a totalidade da dignidade, porque não há meias dignidades. Cada um de nós é portador da totalidade da dignidade. E se nos lembrarmos devagarinho disto todos os dias, seja no nosso emprego, seja a atravessar a rua, seja a subir as escadas, seja com aquele familiar, ou com aquele amigo, ou com aquele vizinho, a vida pode ficar diferente. Sim. Para ele e para nós. Para ele e para nós. Não é? E isto é uma das maravilhas de viver em relação. É que nunca nada muda só para um lado. Cada coisa que acontece, acontece sempre para os dois lados. Mais para um lado, menos para o outro. Mas o que acontece é como uma rede. Toca a todos. Toca a todos. Eu queria que a doutora usasse esses minutinhos, faltam minutinhos para terminar, uma pena, não é conversa tão boa, mas eu queria que a doutora falasse para quem está em casa. Sim. O que está no seu coração, né? Eu vejo assim,
uma alegria de falar sobre isso, não é? Que a doutora estuda sobre isso, uma alegria de poder passar isso para as pessoas, para que elas descubram, né? Fala para quem está em casa, doutora, como aproveitar bem tudo isso, né? Não perdermos tempo. Não perdermos tempo, o que é que eu poderia dizer? Podia dizer que, se por um lado ninguém tem o tempo todo livre, por outro lado também temos que aproveitar e temos que nos lembrar que podemos aproveitar um bocadinho do tempo. E se calhar hoje podemos começar a pensar o que é que eu mais gostava de fazer. Pode ser ler um bocadinho, pode ser dar um passeio, pode ser voltar a pegar numas agulhas ou numas cartas, mas permitir-nos fazer uma coisa que gostemos de fazer e permitir-nos a dignidade de reconhecer o nosso tempo livre e reconhecer que podemos fazer com ele o que nós quisermos. Podemos crescer neste bocadinho de tempo livre. Como dizia Kelly, podemos ir através do tempo livre fazer o bem. Podemos aproveitar para chegar ao outro. No caso aqui da Canção Nova, podemos aproveitar este tempo para rezar, para fazer o bem, para nos envolvermos em grupos e começar hoje. Aproveitar o nosso tempo livre, nem que sejam 10 minutos que nós conseguimos por dia. Já é um ótimo começo. E nós só podemos agradecer, doutora. Eu é que agradeço. A sua presença também, parabenizá-la por esse trabalho, essa iniciativa, essa ousadia de ir por essa área de investigação, que é o desenvolvimento humano, mas que também toca-nos e é tão importante ter pessoas, né, bons profissionais, com esse olhar, doutora. E olha, muito obrigada. Obrigada eu. Deus te abençoe muito na sua missão. Igualmente. E a Canção Nova agradece a si e a quem acompanhou o programa. Muito obrigada ao nosso benfeitor. Por causa da sua ajuda, nós podemos levar esse tipo de conteúdo. Nós podemos trazer aqui a doutora Alexandra para nos ajudar, para mexer com o nosso coração, com esse tema tão lindo e que hoje pode ajudar a cada um de nós a mudar de vida. É isso que eu sinto no final desse programa. Nós podemos fazer diferente, mudar a nossa vida hoje. Continue com a nossa programação aí na TV Canção Nova. E esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Lá há uma playlist do Manhã Viva. Envie esse programa para alguém, porque foi muito bom. E nos encontramos no próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.